Então, o peixe ele vai ser aquele hospedeiro definitivo, onde vai ter o verme adulto. Coloquei para gravar. Tá gravando. Então tá, a gente tem, né? Falamos na aula passada dos monogênias, das duas famílias importantes, Dactylorhizidae e a Gyrodactylidae. São duas famílias importantes, a gente tem representantes deles contaminando principalmente os peixes ciclídeos, tá? E a gente tem uma preocupação por conta dessa contaminação por esses parasitas. Junto com ele, vocês, ao analisarem um peixe, vocês também vão encontrar aqueles outros que nós já falávamos, protozoários, os íctios, tricoderma, vão estar ali também junto causando a parasitose. É muito difícil você, quando você vê um verme, você não vê a presença de um protozoário também, tá? Então, os monogênios de grande importância são as famílias Dactylorhizidae e a Gyrodactylidae. São as duas famílias mais importantes, onde a gente tem representantes. Os trematóides, que a gente vai entrar agora, a gente também tem duas famílias importantes, que são os Clinostomidae e os diplostomídeos, tá? O diplostomídeo tem um representante até que causa, né, aquele verme do olho no peixe. As cercárias ficam inseridas lá no olho do peixe, tá? E o cestódio, a gente tem um representante muito importante, que é o Difilobótrio, que causa uma zoonose. Mas a gente tem também representantes dos Proteocephalidae, que causa só a contaminação do peixe. Não tem ainda, né, aquele problema de causar contaminação em humanos. Mas os difilobótrios lato, eles causam zoonoses, causam a contaminação do peixe, o homem vai se alimentar daquele peixe e vai se contaminar. Alguém pediu para entrar? Então, a presença desses eumintos, ele nos traz, já no, quem olha, né, um peixe contaminado com esses eumintos, vai ter uma repugnância àquele tipo de matéria-prima, né, devido à presença desses vermes ali, que não é nem um pouco atrativo a nenhum tipo de consumidor. Então, imagine você encontrar um peixe com verme, um peixe com um pontinho de ictus. Então, isso tudo já te diz que você não tem que consumir aquele peixe, tá? Os monogênios, os principais representantes contaminantes de peixe, eles são ectoparasitas. Então, a família Gyrodactylidae, elas são vivíparas, né? O verme é vivíparo. O que que é vivíparo? O ovo, ele cresce ali dentro do verme. Já elimina a larva ali, né? O oncomiracídio no meio da água, tá? Já os Dactylorhizidae, eles são ovíparos, eles liberam o ovo dentro da água e ali vai se desenvolver em larva, tá? Que é o oncomiracídio, até o verme adulto que vai chegar, né, e ser transformado dentro do peixe em verme adulto, aquela larva em verme adulto, tá? Então é bom a gente saber essas duas diferenças, tá? Dessas duas famílias, uma é vivípara e outra é ovípara e vão formar oncomiracídeos no ambiente aquático. Chegando no peixe, vai se desenvolver na forma adulta. Os monogenoides em tambaqui, né? A gente tem essa contaminação. A gente vê muita contaminação desses eumintos em ciclídeos, a gente vê contaminando tambaqui, tá? Então, isso é uma contaminação, é preocupante, tá? Tucunarés também podem serem contaminados. A espécie, né, quando ela já está numa fase adulta, ela tem essa morfologia achatada, né, hermafrodita, tem um sistema reprodutor bem desenvolvido. Então, a gente tem aqui representantes da Amazônia Oriental, né, de parasitas que estão contaminando esses ciclídeos hospedeiros, tá? Esses aqui são os peixes hospedeiros e a gente tem as espécies parasitas contaminantes, tá? A gente tem Gyrodactylius, que é da família Gyrodactylidae,
tá? E os outros em vermelhos, eles são da família Dactylorhizidae, esses que estão em vermelho. Então, a gente vê uma grande predominância desses da família Dactylorhizidae, né? Esses que estão em vermelho. Eles estão em maior predomínio nesses ciclídeos do que os Gyrodactylus, que é da família Gyrodactylidae, tá? Então, a gente vê uma grande predominância dos outros da família Dactylorhizidae no pescado em relação aos Gyrodactylus, que são da família Gyrodactylidae, tá? Os principais, né, contaminantes em tambaquis, a gente tem várias dessas espécies contaminantes em tambaquis, tá? Que são encontradas em sistemas de cultivos. E são espécies principalmente ectoparasitas, que ficam na superfície do peixe. Junto com essas monogênias, a gente também tem, né, tricoderma causando contaminação, os ictios, tá? Então, a gente tem todos esses outros parasitas que podem ficar ali no mesmo local que os eumintos, tá? Então, a gente vê essa contaminação, ela sendo multiparasitária, protozoários tricodina junto com ictios, junto com os eumintos, com monogênias. E como a gente vai fazer estudos, a gente sempre encontra, vou procurar vermes do grupo monogênio, sempre encontra ictios ali presentes também. E acaba documentando a presença desses outros parasitas, porque acaba sendo importante a gente enfatizar as condições sanitárias daquela matéria-prima que eu estou estudando. Ah, ele não só tem a contaminação por um verme que indica uma falha na contaminação da água, não. Ele também tem a contaminação ali por protozoários que podem ter ali hospedeiros que estão presentes ali no meu sistema de cultivo. Ah, então eu não tenho só em relação à condição sanitária da água. Eu tenho hospedeiros ali que podem estar presentes no meu sistema de cultivo que estão trazendo também outros tipos de parasitas, né? Os parasitas protozoários, tá? Então, isso vai ter um indício melhor para eu ficar atento ao tratamento e à prevenção. Então, a família Dactylorhizidae, a gente tem várias espécies importantes que são documentadas em ciclídeos, que são documentadas na região amazônica, que são documentadas em várias regiões do nosso país. O grupo, né, Gussevia, é um grupo, um gênero, que de grande predominância que a gente encontra em vários locais, tá? Então a gente tem que estar atento à presença dessas espécies. Vai parasitar sempre a superfície, né, do peixe, e ali vai causar infecção, tá? Então, a larva ali no meio externo, ela é chamada de oncomiracídio, tá? Então, a gente tem um oncomiracídio quando a gente fala de monogênios. A gente vai entrar em trematoda, a gente tem as metas cercárias. Então, a gente tem larvas, né, com diferente nomenclatura devido à sua morfologia, tá? Então, esse oncomiracídio ele vai ser ativo ali no meio ambiente até chegar ao hospedeiro, que é o peixe, e ali reiniciar o ciclo. O peixe é o hospedeiro, né, definitivo, o único hospedeiro, e ali vai desenvolver a larva no verme adulto, gerando os ovos, sendo eliminado no meio aquático novamente, e a gente tem a repetição do ciclo, que é só uma estrutura, né, do verme adulto, da Gussevia, que a gente tem a presença, né, da parte lateral dos lobos, chamado lobo lateral. Aqui é o sistema reprodutor, onde tem a cópula, bem desenvolvido, tá? E os 4 olhos pigmentados. Alguém pediu para entrar.
Então a gente tem, né, o verme adulto, tá, com 4 olhos pigmentados, aqui o sistema de cópula bem desenvolvido e os 2 lóbulos laterais. Ele é um ectoparasita, ele sendo achatado vai ser importante para ele causar infecção, tá. Então a gente tem vários contaminantes dos ciclídeos. A Gulsevia, ela vai estar ali se desenvolvendo no hospedeiro, vai liberar os ovos na água, eles vão germinar, né, porque a pressão da água vai ativar a liberação dos oncomiracídeos, e ali eles vão encontrar um novo hospedeiro para causar a infecção, que é o peixe. Sinais, né, anorexia, a cor alaranjada do peixe. Então eles têm uma estrutura chamada de apto, que é como se fosse a probóscide, né, como se fosse a boca do verme. E ali vai causando a infecção com a parte, né, da parte anterior da boca, como se fosse os dentes, e ali causando a infecção, lesão no tecido epitelial. Melhor tratamento é a quarentena. Sentiu que o peixe está contaminado, retirar para algum lugar que ele consiga ficar ali sozinho, para não ter a infestação de vários peixes do sistema de cultivo. Então a gente já tem o monogena achatado, né? Trematódo, plateuminto também, hermafrodita, acelomado, né? Não tem celoma, não tem cavidade intestinal, tá? Mas ele já tem um primórdio de intestino, de um tubo digestivo. Monogênia tem alguns representantes têm alguma informação intestinal, né? Mas bem primitiva, tá? Característica do filo Plateumintos. Eles são hermafroditas e têm uma grande reprodução, importante para eles se reproduzirem, tá? A gente tem várias espécies de importância veterinária nos trematodes. Eles têm um ciclo de vida indireto, eles precisam de hospedeiro intermediário. Monogena não tem hospedeiro intermediário, tá? Hospedeiro intermediário trematoda, quer seja na parte humana, quer seja na parte veterinária. Moluscos, os caramujos, tá? Ciclo complexo: ovo, miracídio, esporocisto, rédia, cercária e adultos. Professora, todos vão passar por todas essas fases? Não, né? Alguns vão passar por todas essas fases, outros vão de ovo a cercária, metacercária, tá? Mas a gente comenta de todas as nomenclaturas relacionadas ao desenvolvimento larvar, para vocês saberem que o parasita ele pode chegar a todas essas formas larvais, tá? Então, ovo, cercária, metacercária, os relacionados ao peixe. Ovo, cercária, metacercária e adultos. São as principais
Gente, a minha internet caiu, ninguém falou nada. Podia ter me ligado. Professora, a senhora tava falando até agora? Tô falando até agora. Faz quase meia hora que caiu. Só que a É, senhora saiu da reunião, a gente achou que tinha acontecido alguma coisa. minha internet caiu porque tá chovendo. E eu tô falando até agora, ninguém falou mais nada. O pessoal até saiu, achando que não ia mais ter aula. Gente, e agora? Eu vou mandar no grupo pro pessoal entrar. E eu parei em que parte? Professora, hum... Eu vou mostrando aqui pra vocês os aí, slides. Gente, quando for assim, me liga, porque se vocês não me ligarem, eu não tô olhando o celular. E eu tô aqui falando, pensando que tava tendo a aula. Foi aqui que eu parei? não tá apresentando, professor. Peraí, vai apresentar agora. É, não tá apresentando ainda não. Agora tá apresentando. Foi aqui que eu parei? Vocês lembram? Ou foi mais? Melhor fazer assim, que aí vocês vão vendo. Foi aonde que eu parei, vocês lembram? Eu falei da fasiculose? Não que eu me lembro, professor. Eu acho que, se eu não me engano, foram em todas. Então eu vou falar daqui. Caramba, eu falei muito sozinha. Tá. Tá gravando, então vamos lá, continuar. Aí você vai enviar no grupo, você fala que eu voltei. Eles conseguem entrar sem autorizar, né? Sim, professora, já, a gente já mandou mensagem, mas Tá bom. Então, gente, continuando. Os ciclídeos são os principais, né, contaminados hospedeiros relacionados aos trematodas. As famílias clinostomidas e displostomidas são as mais a gente encontra mais contaminação desses parasitas nos ciclídeos, tá? Clinostomum e o Astrodiplostomum. O Astrodiplostoma é aquele que causa o verme dos olhos. O clinostomo, ele é um verme com ampla distribuição geográfica. Ele vai infestar, né, as aves aquáticas quando elas se alimentam dos peixes. Então, no trematoda, a gente tem os peixes como hospedeiro intermediário. E as aves são os hospedeiros definitivos, tá? Os humanos, eles podem até desenvolver essa parasitose pelo clinostomo,
tá? Acidentalmente, mas a larva não vai se maturar nele, vai causar uma alergia, é a síndrome de Hausen. Uma alergia na região do esôfago, na região do intestino, tá? Há muitos relatos dessa contaminação em países asiáticos, como o Japão e a Coreia, tá? Então a gente pode se contaminar dessas larvas como hospedeiro acidental, tá? Mas não tem tantos relatos aqui no Brasil. E ficar numa alergia na parte intestinal, na parte do esôfago, principalmente. É a síndrome de Hausen. A cercária, né, porque o desenvolvimento dos trematodes, ele tem a formação de cercária, metacercária, verme adulto, tá? Tem todas essas fases. Então, no intestino humano, no esôfago, vai ficar causando só essa irritação, porque a gente vai ter as metacercárias ali. Metacercária é a cercária encistada, ela formou uma capa proteica por volta dela, tá? Então a gente tem, né, outro representante que são os Astrodiplostomum, que são diplostomídeos, que é aquele causador do verme dos olhos, que a gente encontra muito no tambaqui, tá? Então isso é perigoso, né, que ele tem uma predominância pela parte ocular, pela parte do cérebro do peixe. E a gente tem, né, nos trematodas, os caramus, eles participam como hospedeiro intermediário, junto com os peixes. E o hospedeiro definitivo, as aves e, para algumas espécies de trematodas, os mamíferos também, tá? Então, a gente tem o verme do olho, verme do peixe, do olho no peixe, a gente tem esse representante de plastomídeos, que podem estar parasitando ali, formando metacercárias, tá? No cérebro também no músculos. A forma adulta a gente encontra nas aves e na forma de metacercária no peixe, principalmente os contaminantes e ciclídeos. O tucunaré é um dos principais contaminados, como também tambacu, né, por esse tipo de verme, tá? Que ficam formando metacercária ali no olho do peixe. O Austrodiplostomum compacto é o parasita do verme do olho do peixe. Aqui as formas de cercárias, de metas cercárias, encistadas nos filamentos de tambaqui. Tá? A gente tem várias formas também que a gente consegue encontrar no ambiente da forma larvar, né, dos trematodas, dos digênios, que são a forma do ovo, a cercária, a metacercária, tá? Como os trematodes, vocês escutaram ou eu vou mencionar novamente, a gente tem o formato de folha dos trematodas. São hermafroditas, tem formato de folha, um tubo digestivo incompleto, mas tem um sistema reprodutor bem desenvolvido, tá? Para poder gerar vários ovos. Aqui, né? O trematoda causando contaminação em ciclídeos no Baixo Rio São Francisco. E o sítio de infecção é o olho, a cavidade cranial, o pericárdio, tá? Então, a gente, só recapitulando, a gente pode ter uma contaminação polivalente ali, poliparasitária, com vários parasitas em um mesmo hospedeiro. Então, aqui a gente encontra cestódios, protencéfalos, que a gente vai falar mais à frente, contaminando 60% do peixe, entendeu? E também, com certeza, algumas espécies vão ter trematodas também, o verme do olho do peixe. Nematódeos também, do grupo Anisakídeos. Argulos também, são crustáceos das próximas aulas, tá? Mas a gente tem a predominância de trematodas ali também em ciclídeos. Então, ciclídeos é uma preocupação que a gente pode ter trematodas em ciclídeos, tucunarés, a gente pode ter a presença de cestódeos, que a gente vai falar também, tá? Em tambaqui também. Monogênias, trematóides, cestóides, tudo contaminando o tambaqui.
A fasícula longa, ela é de preocupação, ela vai causar o quê? A fasiculose, que é uma doença, uma zoonose. Então ela é de grande preocupação. Claro que os anisaquídeos, eles já são estudados há muito tempo, há muitos anos. Então hoje a gente tem a prevalência deles naquele ambiente, tá? No pescado. A inspeção vai precisar ser necessária, porque a disseminação é grande, é rápida, desses anisakídeos em diversos hospedeiros. Então, eles já estão incluídos na inspeção. A vesícula longa, a gente tem o problema dela na taim, mugilídeos, mas ainda é uma discussão, né? Não tem um número de casos tão grande como os anisakídeos. Então, essa espécie, ela pode ser encontrada encistada no intestino, no baço, no coração. E o homem, ele é um hospedeiro acidental que acaba sendo definitivo, que ele consegue maturar a larva. Ela precisa de 3 hospedeiros. O caracol, o primeiro hospedeiro intermediário, né? O segundo é um peixe mugilídeo, que é a tainha, e mamíferos e aves como hospedeiro definitivo. Só que o humano, acidentalmente, ingere aquele peixe contaminado e vai maturar, vai conseguir desenvolver o verme adulto, tá? Então a gente tem o humano conseguindo desenvolver esse verme adulto. Vou repetir também, monogênia só tem um hospedeiro, que é o peixe. Trematóida tem 2 a 3 hospedeiros, tá? Que são, nos trematóidas, a gente vê os caramujos, os peixes e, né, no caso, o hospedeiro acidental na fasícula longa, o humano, mas o hospedeiro definitivo são as aves e os mamíferos aquáticos, tá? Os outros trematóides, que a gente falou, verme do olho do peixe, eles têm as aves como hospedeiro definitivo, mas tem também o caramujo e o peixe como hospedeiro intermediário. Então, nos trematóides, os peixes são hospedeiros intermediários. Então, aqui os cistos da fasícula. Vários registros no litoral brasileiro, Belém, aqui, ó, com mugilídeos contaminados, alta prevalência na tainha. Então, não, o ideal é não consumir esses peixes crus, para a gente não ter essa possível contaminação. Tá? Fasícula longa é de maior preocupação do que os clinostomos, porque o clinostoma a gente pode ter aquela irritação que eu falei para vocês, aquela síndrome de Hausen, no intestino, no esôfago, mas não é muito comum acontecer, tá? A gente tem a fasícula longa ainda tendo mais comum, mas não chega aos pés da contaminação para os anisakídeos. Deixa eu só ver se o pessoal entrou. Ah, o pessoal tá entrando, né? Tá. Então a gente tem a fasiculose de importância de contaminando principalmente quem? A tainha. De filobose, que a gente vai falar dos cestóides, contaminando salmão. A gente tem o hábito de consumir muito hoje em dia o salmão cru. E o número de casos é bem maior de filobódrio contaminando salmão do que, né, a fasiculose em tainha. Tá, então, fasícula, ela é importante como sendo na zoonose, tá? Consumir tainha mal cozida ou crua pode ser um grande perigo para o consumidor, mas não tem esses estudos tão aprofundados como nos anisakídeos. A gente precisa melhorar a parte da inserção nela, na inspeção, e melhorar os métodos de inspeção. É importante também mencionar para vocês que a fasiculose, ela tem como hospedeiro, né, os mugilídeos, a fasícula. E ali, o que que a gente pode ter? A formação de metacercárias nos peixes. A formação de metacercária dos trematóides é preocupante, porque é a forma que vai danificar muito o peixe. Então, contaminação por metas cercárias, né, nos peixes por trematóides, pode causar uma perda grande na aquicultura, tá? Os cestódios, eles têm uma importância grande para a saúde pública. A gente tem as tênias, né, como sendo os cestódios mais estudados, mais falados, mais comentados.
A gente tem a distribuição em vários ambientes desses cestódios, tá? E a tênia, a gente tem ela falada na parte da zootecnia, na veterinária, por contaminar bois, suínos e chegar aos humanos. Aqui a gente vai falar dos protencéfalos, que vão contaminar tucunarés, né, os ciclídeos, e vamos falar de filobódrio como sendo causador de zoonoses, tá? Não tem sistema digestivo, não tem sistema circulatório, mas tem um sistema reprodutor bem desenvolvido. Por quê? São hermafroditas. Tem essa cabeça, que é o escólex. Se fosse uma tênia sólio, teria rostelo com ganchos e essas 4 ventosas. Tênia saginata, 4 ventosas. O de filobótero é assim, liso, sem escólex, sem ventosa, tá? Sem rostelo, sem ventosa, é liso, só com escólex. Ele, como todas as tênias, tem a formação do estróbilo e cada uma dessas repartições são proglotes gravídicas. Então, ele pode liberar mais de 4.000 proglotes. E cada proglote vai gerar muitos ovos. Mais de 1 milhão de ovos por dia pode ser liberado nas fezes. Então, a tênia sólio com o rostelo, né, e ganchos, e a tênia saginata sem nada. O de filobótero, ele é liso, só com escólex, tá? De filobótero canino, ele é importante na parte dos cães, né, na veterinária, como a tênia sólio e a tênia saginata, veterinária, zootecnia e humanos. De filobótero lato, na parte do pescado. Então, ali, uma proglote tem várias estruturas que vão dar ênfase ao sistema reprodutor, né? Elas são hermafroditas, então vão realizar uma autofecundação. Tem musculatura, tem lipídio, tem glicogênio. Isso tudo é importante para elas poderem produzir energia, locomover, principalmente a presença de mitocôndrias para a produção de energia, tá? As microvilosidades para absorver nutrientes, para elas se alimentarem. Elas precisam de um ambiente anaeróbio, elas absorvem nutrientes, elas vão fazer reserva energética também de carboidratos, que é o glicogênio. Vai ter a presença de lipídios, aminoácidos, para poder formar, né, os ácidos nucleicos. Ela vai ter aminoácidos, glicose, fosfato. De filobótero lato, precisa de vitamina B12 para se desenvolver. Ele vai adquirir de quem? Dos humanos, né? Vai acabar com a nossa vitamina. Os ovos, eles vão ser liberados ali no ambiente, eles vão ser liberados na forma não embrionadas. No ambiente, na água, eles vão gerar um embrião, porque são hermafroditas e ali mesmo eles conseguem gerar o embrião. Os protencéfalos, eles são de grande importância, né, atualmente, para os tucunarés. Eles contaminam tucunarés, ciclídeos. Então, eles são os mais estudados contaminando esses ciclídeos, os protencéfalos. Eles são cestódios, né, da ordem Protocefalida, tá? Eles são vivíparos, então o verme se desenvolve no na parte, né, do intestino, o ovo se desenvolve na parte do intestino do verme. Ele vai liberar já a forma larval ali. Então, quais são as formas larvais que a gente encontra nos cestódios? Coracídeo, procercoide e plerocercoide, tá? Porém, nos protencéfalos, a gente encontra a predominância de procercoide e plerocercoide. É difícil você encontrar a forma de coracídeo, tá? Nos protencéfalos. E eles ficam ancorados ali, né? No peixe. Os protencéfalos, ele tem como peixe o hospedeiro, né? Intermediário, e os peixes maiores, o hospedeiro definitivo, que são os peixes carnívoros, tá? Mas ele também tem a presença de quem? Dos copépodos, que são hospedeiros intermediários antes dos peixes menores, tá? Então tem 2 hospedeiros intermediários: copépodos, peixes, e o hospedeiro definitivo são os peixes carnívoros, tá? Então, recapitulando, monogênia só tem um hospedeiro, peixes. A forma larval fica no ambiente, que é o oncomiracídio, até encontrar
o hospedeiro definitivo, que é o peixe. Digênias, ele vai ter, né, que são os trematóides, o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, o peixe como hospedeiro intermediário também, e vai ter as aves ou mamíferos como hospedeiro definitivo, tá? Os trematóides. Agora, os cestóides, nós vamos ter os copépodos, que são microcrustáceos, tá? Como hospedeiro intermediário, um ou outro peixe menor como hospedeiro intermediário e o peixe carnívoro como hospedeiro definitivo, tá? Os protencéfalos. Pudifilobótrio é outra história. A gente tem copépodos, peixes, os dois hospedeiro intermediário, um peixe carnívoro como hospedeiro paratênico e o humano como hospedeiro definitivo, ou outros mamíferos, como cão, pode ser também hospedeiro definitivo. Os botrocéfalos, eles foram descobertos após os protencéfalos. Olha como ele se apresenta ali, né? A forma dele tem. Esse aqui é um estróbilo dividido por várias proglotes, tá? E aqui é o escólex dele. Também é liso, igual ao do Difilobótrio. Ele tem, né, copépodos, como hospedeiro também intermediário, peixes e os peixes carnívoros como hospedeiro definitivo, tá? Segue o mesmo protocolo. Copépodos, hospedeiro intermediário, peixes menores, hospedeiro intermediário, peixe carnívoro como hospedeiro definitivo. Tem muita distribuição nos Estados Unidos e Canadá, mas foi encontrado em Tucunarés aqui no Brasil. Problema do Difilobótrio. A gente consumiu peixe cru. Salmonellides a gente consome muito na parte da comida japonesa, né? Se alimenta da comida japonesa ali, adquirindo ali aquele salmonelídeo, tá? A tênia do peixe é considerada de filobrótico como tênia do peixe, né, que ela se desenvolve na forma adulta no indivíduo, sem ventoses, né, escólex dela é liso, gera 3 a 4.000 proglotes durante a reprodução, e 1 milhão de ovos são eliminados diariamente. O homem vai se desenvolver a forma adulta ao ingerir o peixe cru. Peixe hospedeiro intermediário, tá? De filobótrio, olha o tamanho dele, pode chegar a 25 metros de comprimento, 1 milhão de ovos por dia. Então, ovo não embrionado vai ser liberado nas fezes. Os ovos vão se embrionar na água. Coracídeos vão eclodir do ovo e são ingeridos por crustáceos. Lá no crustáceo já vai ter a primeira transformação de coracídeo para procercoide no hemoceloma do crustáceo. Peixe vai se alimentar do crustáceo. Procercoide vai se transformar em plerocercoide. E o peixe carnívoro vai se alimentar só para transferi-lo como hospedeiro paratênico para o humano, através da alimentação, tá? Então, a gente tem esses dois hospedeiros intermediários, crustáceos e os peixes. O peixe carnívoro vai ser o hospedeiro paratênico e o humano vai ser o hospedeiro definitivo. Lembrando que no protencéfalo, no brotoencéfalo, que a gente comentou anteriormente, o peixe carnívoro que é o hospedeiro definitivo. Os crustáceos e o peixe menor vão ser hospedeiros intermediários, tá? De filobótrio, o homem é o hospedeiro definitivo. Ó, o escólex liso, adulto, proglote liberando os ovos imaturos na água. Aqui eu enfatizo novamente o ciclo. A gente tem, né, a larva na água, coracídeo, que vai ser ingerido pelo copépodo do gênero Cyclopides, que são envolvidos como hospedeiro intermediário. Vai se transformar em procercoide, tá? A segunda transformação vai acontecer no peixe, em plerocercoide. Um peixe paratênico vai ingeri-lo ou não. Geralmente o peixe paratênico ingere, que é o salmão, e a gente tem, né, o hospedeiro definitivo como sendo o humano, tá?
tem o perigo deles na nossa alimentação, né. A gente pode estudá-los colocando na placa de Petri, olhando no microscópio, a gente consegue ver a presença dos estróbilos, dependendo do aumento da objetiva do microscópio, aumentar em 400 vezes, a gente consegue visualizar algumas proglotes, mas a melhor visualização é no microscópio de transmissão, que a gente consegue olhar direitinho os ovos. Os ovos de Difilobótrio, o estróbilo, a proglote, salmão, né, a gente tem maior contaminação de então uma grande preocupação hoje em dia, Difilobotríase e a anisaquidose, tá, anisaquídeos, por conta delas estarem em grande disseminação na nossa alimentação, tá, no peixe que a gente se alimenta, no nosso dia a dia. Isso causa zoonoses. Né, aí são perguntas que são relatadas. Será que é porque a gente consome muito esses peixes, esses vermes se adaptaram e ficaram no nosso intestino, né, porque eles têm outros hospedeiros sem ser o humano? Fica essa pergunta e esses estudos, mas são de preocupações da nossa alimentação, tá. Então, antes de falar das medidas de controle, monogênia só tem um hospedeiro, peixe. Trematóda tem mais de um hospedeiro, de 2 a 3. A gente tem caramujo, né, a gente tem o o peixe, tá, como hospedeiro e o hospedeiro definitivo as aves ou mamíferos. Só na fasícula que o homem acaba sendo hospedeiro acidental e se torna definitivo, mas as aves e os mamíferos são hospedeiros definitivos da fasícula longa. No cestódeos, a gente tem o quê? Né, os microcrustáceos, ali como hospedeiro, os copépodos, intermediário junto com peixe, e os peixes carnívoros, hospedeiro definitivo, de Filobótero, que foge ali àquela regra que ele tem os copépodos, os peixes como hospedeiro intermediário e o humano como hospedeiro definitivo. Anisaquídeos e cestóide, a gente tem que ter toda a preocupação, porque pode trazer contaminação em zoonoses, principalmente. Congelamento, são resistentes, menos 35 graus por 15 horas ou menos 20 graus por 7 dias. Fasícula, que a gente já consome mais, né, cozida, o ideal é 100 graus por 60 minutos. Os hospedeiros de anisaquídeos e dos difilobótria, a gente já tem ainda como os peixes a gente tem o hábito de consumir cru, então congelamento tem que ser ideal. Educação sanitária, um ambiente rico em matéria orgânica vai ser um ambiente contaminado por esses eumintos. Peixe está contaminado? Incinerar, não jogar para ração, nem naquele pasto, nem naquele ambiente ali de cultivo, tá. Melhorar as inspeções, isso é a longo prazo, para a gente conseguir visualizar melhor, diferenciar larvas, que as larvas a gente consegue ver. Problemas são as metas cercárias, que às vezes a gente não consegue ver durante o momento de inspeção, tá. E ter um conhecimento melhor daquela área, né. Quais são as doenças prevalentes naquela região. Conhecer as doenças prevalentes naquela região, os parasitas, os hospedeiros, ter controle dos hospedeiros, para a gente poder ter esse controle. Não tem como eliminar, mas controlar aqueles hospedeiros intermediários que estão ali, naquele local ali como meio. Regiões de água doce abertas, né, os rios abertos. A gente pode ter muitos desses, monogênias, cestóides ali contaminando, né. E os outros que a gente já falou, né, tricodinas, ictios e principalmente os mixosporídeos que a gente já falou, junto com esses eumintos, né, então ter um controle nessas regiões. Sistema menores, piscicultura, semi-intensivo, a gente tem a predominância de quais contaminantes, né. A gente já pode ter os ictios e as tricodinas em grandes quantidades, né, alguns monogênias também. Então isso a gente tem que saber a prevalência, quais são as doenças daquele local, quais são os hospedeiros para eu poder controlar, a temperatura da água, tem muita matéria orgânica, fazer bastante aeração naquele sistema de cultivo, tá.
E quando a gente fala de zoonose, a gente lembra logo das crianças, porque as crianças são as que ainda não têm um sistema imunológico efetivo contra essas parasitoses. Então, anualmente, elas precisam tomar um bendazol. Tratamento para esses eumíticos é albendazol, Flagyl, que tem ação efetiva, tá? Basicamente isso que eu estava falando o tempo todo, né, acabou que a gente, aumentou o tempo, porque eu pensava que a gente ia fazer atividade agora. Então a gente tem esses 12 minutos para realizar essa atividade. Eu vou fazer o seguinte então, vou até avisar o não vai dar tempo da gente responder tudo, então vou disponibilizar essa atividade com as respostas lá no Siga. Mas eu vou abrir aqui rapidamente para vocês. A gente faz pelo menos 3 perguntas aqui rapidinho. É essa atividade aqui, tá. Ah, eu pensei que ele tinha tirado. Vou deixar essas 3 perguntas aqui. Ah, tá. Ah, quando ele falou isso. Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar as perguntas e vocês vão pensando, vou deixar 5 minutinhos, tá. Essa aqui é a primeira. E aí, gente, quem vai responder? Não posso mostrar, senão mostra o resultado.
Então, os plateumintos, eles são eumintos que possuem um corpo achatado dorso-ventralmente e que possuem simetria bilateral. Além dessas características, quais características podemos acrescentar referente a esse filo? O que eles possuem mais de características? Isso, são acelomados, não são parasita obrigatório, né? Então vamos lá para a resposta. O Vitor, o aluno de monitoria, ele quer ficar com vocês, mas o tempo não. Como aconteceu isso, ele não pôde entrar, tá? Mas eu vou deixar disponível essas correções para a próxima aula depois do recesso. Então, são essas características: hermafroditas, seu tubo digestivo é incompleto ou ausente, não possui sistema circulatório, não apresenta cavidade ou celoma, tá? O monogênio é uma classe de plateumintos que podemos considerar tanto ecto quanto endoparasitas. Dessa forma, indique onde ocorre o parasitismo na estrutura do peixe, de acordo com as classificações acima: ectoparasita e endoparasita. Em que local do organismo, né? Do corpo do organismo. Ninguém respondeu? Ectoparasitas nas brânquias, no corpo, nas nadadeiras, na cavidade oral. Endo na bexiga natatória, na vesícula biliar, tá? Tudo basicamente que está no slide. Os trematodos, ele errou aí, são da classe de Gênia. Obrigada. Eles possuem um corpo em formato de folha, tubo digestivo incompleto, um ciclo de vida indireto, entre outras características. Além disso, todas as espécies são importantes para duas áreas. Quais áreas, né, dos trematóides? A gente encontra parasitas dos trematóides importantes para quais áreas? Áreas de estudos, né?
Cadê vocês, pessoal? Depois que eu abaixei, alguém respondeu, né? Médica e veterinária, né? Que eu acabei mostrando. Eu vou deixar aqui rapidinho projetado para vocês irem realizando o print que eu vou adicionar com a resposta depois, tá? Ó, a fasiculose é uma zoonose causada pela fasícula longa. Ela está associada à ingestão de qual peixe? Em que tipo de alimento? Tá? Aí vou deixar lá, tainhas, né? Aí vocês vão vendo, são 6 perguntas, não são 5. E as características da classe Cestódio, tá? E vocês vão falar quais são as características em gerais que estão presentes lá no slide também. Vou fazer a chamada. Hoje foi a minha internet que caiu. Eu gravei a aula. Quem não pôde voltar, né? Eu vi que no início tinha 20 e poucas pessoas. E eu fui adicionando, acho que até 25 pessoas chegaram a entrar. Quem não pôde, assiste depois a aula, tá? Que ficou gravada.